O que é a guerra de Gog e Magog? Gog e Magog é a guerra do Armagedon. O Velho Testamento, no livro de Ezequiel, foi chamado a guerra de Gog e Magog. E no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, ela é chamada a guerra no lugar que se chama Armagedon. A grande guerra é Armagedon. Glória a Jesus Cristo. Então espera. Amém? Aleluia. A batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os exércitos foram congregados no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O príncipe de Tubal e Mesaque, Gog e Magog. Há uma grande batalha. E eu chamei a falsa batalha. Quem se lembra? A falsa batalha. Por que eu chamei como não a verdadeira guerra Gog e Magog? Porque não é espiritual. Aliás, não é no espírito, é no físico. É no físico com interferência espiritual. Mas o espiritual que foi derrotado. Você se lembra, né? Johnny Cardan. Então, preste atenção. No domingo, sei lá, sábado, eu falei, sábado parece, que é um dia grande e terrível do Senhor, que está a vir aí. Por isso foi enviado o profeta Elias antes que viesse esse dia grande e terrível do Senhor. E o Senhor disse que Elias viria antes deste dia para converter as pessoas. Converter das trevas para a luz, claro. A prudência dos santos. Se é antes do grande e terrível dia do Senhor, então é entre os gentios. Porque antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus não lida com Israel. Deus lidará com Israel no fim dos tempos. E os tempos, ou então essa dispensação, vai terminar com o dia grande e terrível do Senhor, que não é um dia, mas é vários dias, que Deus chama um dia. 1260 dias, que é a grande tribulação. Jesus falou desses dias, e ele disse que se aqueles dias não se abreviassem, nenhuma carne se salvaria. Jesus disse que dias difíceis, que nunca houveram e não haverá dias semelhantes àqueles. Mas por causa dos escolhidos, o Senhor teria abreviado aqueles dias. Dias difíceis. No livro, na Bíblia também, esse dia é chamado dia mau.
do Senhor. O dia mau do Senhor, o dia grande e terrível do Senhor, dias de aflições, grande tribulação, dias inigualáveis. Nem antes, nem depois vão existir ou existiram dias semelhantes a esse. Mas nós estamos a ver que Deus poderia enviar o profeta Elias antes daquele dia, o grande e terrível dia do Senhor. Então Elias vem e se manifesta no tempo da graça, porque a graça termina com a manifestação do anticristo. A graça termina com o levantar do filho da perdição. Paulo fala disso, que é um que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o filho da perdição, o filho do diabo, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse é o anticristo, esse é a besta. Esse um que resiste até que do meio seja tirado, não é outro senão o reino de Deus. O reino de Deus é a palavra viva e o Espírito vivo. É o fim da dispensação de Emanuel. Como está escrito que a lei veio com Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Aleluia. E a graça e a verdade é para a salvação dos pecadores. É para a justificação dos pecadores, para a libertação dos pecadores. Terminou a graça, não haverá mais justificação nem libertação. Porque só no reino as pessoas são libertas. Só no reino há conversão. Só no reino há salvação. Aleluia! Há um que resiste até que do meio seja tirado. E quando for tirado esse um que resiste, será revelado o filho da perdição. O filho do diabo. E ele se revela dando lugar ao dia grande e terrível do Senhor. Ou então o dia mau do Senhor. A grande tribulação. E nós vamos ver no livro de Daniel, Daniel fala desses dias, em que aparece um chifre no animal espantoso e terrível, que não tem nenhuma aparência dos animais que existem na terra, e que tinha 10 chifres, e dentes de ferro, e machucava tudo, e pisava e esmagava, não havia resistência na terra. E sobre este animal apareceram 10 chifres. E sobre os 10 chifres apareceu um chifre maior que os outros, mais alto do que os outros 10 que apareceram. Mas, porém, este chifre derrubou outros 3. E ele viu olhos e boca, viu lábios a falar na ponta desse chifre. E esse chifre começou a falar coisas arrogantes, começou a blasfemar contra o Deus do céu. E tudo que se chama, tudo que adora a Deus, tudo que é de Deus, começou a blasfemar. E esse chifre é o anticristo. No livro de Daniel mostra que ele fará aliança com todos os povos da terra, inclusive até Israel. Daniel mostra que ele fará concerto com a terra santa, com a terra formosa. E esse concerto não vai demorar. Esse concerto só vai durar 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, então o concerto será quebrado. E esse chifre vai honrar aqueles que quebraram o concerto. E esse concerto entre Israel e o anticristo vai dar paz, garantia, segurança, não somente aos filhos de Israel, e todos os povos que fizerem concerto, aliás, todos farão concerto com ele. Todos o reconhecerão como príncipe, como Senhor, inclusive até Israel. Por isso Paulo disse que esses dias serão chamados dias de paz e segurança. Mas quando eles falarem que há paz e segurança na terra, então é só questão de tempo, vão gemer como uma mulher que está com dores de parto. Então essa segurança e essa falsa paz só vai demorar 3 anos e meio e começarão as rebeliões, a quebra das alianças, onde Israel sairá do concerto. E quando estiver no concerto, Israel será protegido por anticristo e todos os outros povos vão honrar, vão respeitar, vão deixar que Israel seja uma nação sem beliscar, como nos dias de hoje estamos a ver entre os filhos de Ismael e o Isaac. Isaac e Ismael terão paz pela primeira vez. A falsa paz que não vai demorar. E quando o anticristo e Israel, ou então o pacto que for quebrado, então começará o ódio, a perseguição.
contra os israelitas e também contra todos aqueles que adorarem o Deus do céu, isto é a igreja. Amém? Ouvis? E depois do concerto quebrado, é então o anticristo, que é o Gog. Magog é a multidão dos seus exércitos, de todos os povos da terra, nações e línguas, como a areia da praia do mar, que não deve ser contada, se congregarão a mando do anticristo para poderem cercar a cidade santa, Jerusalém. Ok. Essa é a guerra de Gog e Magog contra os filhos de Israel, contra o povo do Senhor. Não haverá força em Israel para se defender diante do exército do anticristo. Não haverá força de Israel em Israel para poder se opor contra o exército de Gog, o príncipe de Tubal e Mesaque. Ouviu? Jesus disse, quando vocês verem a cidade estiver cercada de exército, não foi a primeira vez, não, que Jesus falava, e agora? O que vai acontecer agora? Já houve esse cerco nos dias do Império Romano, alguns anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Já houve a destruição de Jerusalém, e que não ficou pedra em cima de outra pedra. Já foram deportados e maltratados para o Ocidente, mas não foi desta não. Jesus estava a falar o dia em que as mulheres grávidas vão dizer bem-aventuradas são aqueles que não amamentaram filhos, os dias em que as pessoas vão desejar, sim, glória a Jesus Cristo, a morte, mas a morte não vai chegar, os dias em que Jesus disse, é melhor vocês rezarem para que aquele dia não seja no sábado e também no inverno. E Jesus disse, quem estiver dentro de casa, fuja. Não olha para trás. Corre para os montes. Quem estiver no monte ou na mata, não volte na cidade. Quem estiver no telhado ou descer, vai direto. Não entra para ir buscar sapato ou sandálias. Corre. Mas por que Jesus mandou as pessoas correrem de Jerusalém? Porque vai haver restrições. Quando o anticristo se manifestar não como o falso Cristo, mas como anticristo, inimigo de Cristo, a primeira fase dele aparece como Salvador, Libertador, e depois inimigo de Cristo. Anticristo. E então vai começar as provisões, os decretos, parece Donald Trump, né? Assim os brasileiros devem estar a dizer, porventura esse não é o anticristo, já não começou? No mesmo dia que subiu no poder, no mesmo dia, começou a fazer decretos. Assim será também com o anticristo. Tudo aquilo é sombra, é figura daquilo que vai vir, mas não é desta vez não. Decreto, e o maior decreto que será exarado é que ninguém poderá adorar um outro Deus senão a ele. Por isso o seu adjunto fará uma imagem em memória ao seu nome, e que essa imagem terá também espírito, e que será colocada lá no oráculo, no lugar santo, e em vários lugares da terra, para que todos os povos da terra agora tenham um novo Deus que poderão adorar. E aquele que não beijar, não receber a marca, não adorar a imagem da besta, não terá direitos, todos os direitos serão confiscados ao povo que não honrarem ao anticristo. E a honra será receber a marca e beijar a sua imagem. Adorar a sua imagem. Todos que não receberem o sinal 666 estarão excluídos dos direitos cívicos. Direitos civis não terão direito nem para comprar nem para vender. Então por isso Jesus disse, foge antes dos decretos, sai da cidade. Porque quem não sair, já não vai sair. Para subir no táxi, terás que ter a marca. Para você abrir a cancela, o controle, é com a marca. Para entrar no shopping, é com a marca. Para subir no avião, é com a marca. Para entrar numa loja, é com a marca. Tudo haverá restrições incríveis. Pois diz Daniel, o anjo disse a Daniel, que ele vai honrar aqueles que lhe honrarem. O anticristo vai honrar os que lhe honrarem. Os que lhe honrarem são aqueles que lhe adorarem. Estes terão direitos de se movimentar, de comer, de viver, de comprar e vender. Mas os outros terão que receber a marca. Não será obrigada a marca, mas as restrições estarão aí. Então muitos vão trair Cristo
para se unir ao filho da perdição por causa do sofrimento, das restrições. Ok? Então, nesse mesmo período, o anticristo vai congregar todas as forças dele, que o mundo todo estará na mão dele. Todo aquele que não lhe honrar será destruído. E assim vai cercar Israel, em geral e em particular, ou especificamente a cidade santa, a terra formosa. Então esse cerco será para aniquilar todos os israelitas, todos os judeus que habitarem na cidade, ou então na Judeia. Ouviu? E no livro de Apocalipse diz que João viu da boca de Satã, da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, que é a falsa trindade, que não sem divindade. Por isso não pode ser chamada trindade, porque trindade é a divindade de três em um, um em três. Só Deus é assim. Deus é divino. Os querubins, anciãos, 24 anciãos, serafins, anjos, arcanjos, todos os seres homens não são divinos. Só Deus, divindade. E a divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso aparece o número 3. Não tem erro nisso. Ok? Mas o diabo, como imitador, ele também quererá fazer uma tri, mas sem vindade. Sem divindade. Porque foi criado. A divindade é aquilo que não foi criado. Deus não foi criado. Aleluia. Divindade não tem princípio de dias, nem fim de dias. Divindade, glória a Jesus, não tem explicação na linguagem, quer dos anjos, como dos humanos, para explicar o que é Deus. Amém? Mas o diabo é explicável. Muito mais ainda o filho dele, que é a besta, é explicável. E o outro filho dele, o falso profeta. Os três são explicáveis porque estão ao alcance de Deus, são criaturas e foram feitos e criados por Deus. Estão a entender? Mas querendo imitar Deus, ele vai fazer também a tripla para tentar reinar o pouco tempo. A sua pretensão desde o céu vai se cumprir, mas Deus permitirá, porque infelizmente já imaginou um espírito viver, reinar a 100% durante 3 anos e meio, é como se fosse milésimo de segundo que passaram. Não que durante esses anos, depois da queda de Adão, não dominou. Sim, dominou, mas plenitude nunca houve. Ainda que o reino dele alcançasse a plenitude, como sempre, em vários momentos alcançou, mas ainda assim, Deus se movia na terra, através da sua graça e através da sua misericórdia, Deus se movia, impedindo. Os humanos ainda, glória a Jesus, eram ajudados, mesmo estando em pecado, mesmo não conhecendo Deus, como disse Paulo quando foi na Grécia, Deus, apesar de vocês não lhe conhecer, Ele não vos abandonou a 100%, por isso Ele está no vosso fôlego, na semeadura, na colheita, nas estações, nas vossas alegrias. Uau! É muito forte, né? Tem uma mãe que disse, mas esse homem não respira ao falar. O homem não respira, né? Alguém disse, nem mesmo Fidel Castro falava assim sem respirar. Então, ouvistes? Então, da boca desses três sairão espíritos imundos semelhantes a rãs. E esse espírito de demônios, ouviu? Espíritos de demônios. São esses que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, viu? O anticristo será o rei dos reis. Rei dos reis. Um rei dos reis é aquele que está acima dos reis. E os reis estão acima dos príncipes. E os príncipes estão acima dos presidentes. Bom, pelo menos no passado, né? Ok? Por isso, esses espíritos vão ao encontro dos reis da terra. Sairão da boca do chefe deles para se congregarem naquela batalha. A batalha grande. Naquele dia, ou então naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dia terrível e grande. Está aqui.
que falou Malaquias, é isso aí. A batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dia mau, o dia grande e terrível do Senhor. E Ezequiel fala dessa batalha, da batalha de Gog e Magog. E Gog é o príncipe de Mesaque e Tubal. Magog é a multidão dos exércitos. Está aqui. Os reis congregarão as suas forças a mando do Rei dos Reis para aquela grande batalha. Mas eu chamei ela de uma falsa batalha. Por quê? Porque a batalha grande é a batalha no espírito. O espírito é ferro. E a carne é madeira. Então eles vão congregar a madeira contra a madeira. Estão a entender? Hã? Essa batalha não é para lutar contra o Deus dos céus. Se você ir na Google, vão te dizer que a batalha entre o exército do Senhor e o exército do diabo, entre Satanás e Deus. Não tem nada disso aí. Entre o povo eleito do Senhor e o exército anticristo, sim, carne com carne. Anticristo quererá acabar com aquela raça, os filhos de Abraão. Mas está escrito e que assim teria que acontecer. Isso passa com a permissão do Deus Todo-Poderoso, porquanto eles rejeitaram, mataram, derramaram o sangue do Filho de Deus e disseram que o sangue dele cai em cima das nossas cabeças, dos nossos filhos. Então foi profetizado que haveria inundações até o fim, ouviu? Até o fim. E essa é a última guerra, é o último sofrimento, é a última desgraça de Israel, é a última aflição, porque eles rejeitaram a paz, rejeitaram o dia da paz. A paz que lhes visitou, quando Jesus descia em direção a Jerusalém, disse: Ah, Jerusalém, se ao menos conhecesses esses dias, mas esses dias estão encobertos aos teus olhos, porquanto você rejeitou a paz que te visitou, você rejeitou, então dias difíceis estão a vir aí sobre ti. Já aconteceu com Adriano, mas aquilo também não era o próprio dia que Jesus se referia. É esta aqui. Jesus disse: fuja nos montes, não volte para a cidade, corre, rezem para que não seja no sábado e também para que não seja no inferno. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. A verdade, o cerco é sobre Jerusalém e sobre a Judeia, mas porém a perseguição e as restrições em todo o mundo. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Ok? E eles o congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Congregaram as suas forças no lugar que na língua hebreia se chama Armagedon. Vais encontrar este lugar na Bíblia, é muito famoso. Talvez levou modificações o nome. Lá no lugar chamado Mégido, onde já houveram grandes combates, no lugar que se chama Mégido, no tempo dos profetas, ou então dos reis. É lá onde, depois que Jeú feriu o rei da Judeia, foi morrer lá ferido. No lugar que se chama Mégido, Armagedon. É incrível. E aí onde ele vai congregar as suas forças para invadir Israel e Jerusalém. Estão a entender? Por isso, aqui mesmo no livro, nesse livro que estamos a ler, vimos que o rio Eufrates será secado para que os reis do Oriente passem a seco em direção a Israel. Depois desta ordenança do rei dos reis para os seus reis e os seus exércitos se movimentarem em direção a Jerusalém, então os reis do Oriente terão dificuldade para fazer passar os seus tanques, não sei o que, por causa do rio Eufrates. Mas Eufrates será ferido e vai se secar.
e os reis do Oriente, a China, a Índia, o Japão e outros povos do Oriente, os persas, poderão passar livremente. Todos os caminhos darão para Israel. Estão a entender? E como vai terminar essa batalha? Essa batalha vai terminar com a destruição do exército da besta. Quem vai destruir este exército? O exército de Israel? Israel não tem força, não terá força para combater esses homens. O número incontável, como a areia da praia que não se conta. As nações do mundo inteiro. O Ocidente. O meio-dia. O Oriente. O Norte. A OTAN. Trump quer acabar com essas organizações todas, né? Viu? Tudo está a dar lugar aos novos ventos na Terra. Dizem que já assinou, mas não significa nada. Ele só tem 5 anos, depois sai. Quem entrar vai voltar a voltar. Mas lá, os emocionados no Brasil e na América já devem estar a dizer: já chegou a hora. Este é o anticristo. Ele vai sair, vai entrar outro. E outro que vai entrar depois vai recuperar o que ele quer. Geralmente, esse que entra com muita força, depois não vai fazer nada. E ao não fazer nada, vai sacrificar até o partido dele. E ao sacrificar o partido dele, porque o povo é manipulável, o povo procura líderes, o povo pensa que vai encontrar no homem a solução dos problemas, e vão dar cartão vermelho aos republicanos, vai dizer: esse gajo nos enganou. Estão sempre a lhes enganar. Depois vão, não, agora vamos atrás dos democratas. Depois não, vamos atrás dos republicanos. Mas é verdade, tudo é um ensaio daquilo que vai acontecer. O ensaio não começa agora. Mesmo Hitler foi ensaio do anticristo. Naquele tempo, os emocionados cristãos acharam que Hitler era o filho da perdição. Acharam isso. Aliás, o fundador da Testemunha de Jeová e do Sétimo Dia, por isso começou com as suas heresias. Não são 5, são 4. Eu pensei que igual a Angola. Só são 4 anos. Vai sair. Ouviu? Lena White e o Russell acharam que era o fim do mundo. Começaram as suas heresias por causa da preparação da guerra, ou então da Segunda Guerra Mundial. Mas não se admite que, desta vez, o Trump vai castigar a Terra. Vai açoitar a Terra, sem dúvida, não. Como instrumento, como meio, o vermelho, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro se levanta para poder perturbar a Terra, mas ainda assim não será Gog e Magog. Ok? Então, feito isso, todas as forças serão congregadas neste lugar que se chama Armagedon. As forças de Gog, que se chama Magog, para tentar destruir Israel. Israel não terá força para se defender. Não haverá força em Israel, nem número de homens para poder confrontar o exército anticristo. E por isso, pela primeira vez, Israel vai invocar o nome de Jesus. Porque serão aconselhados pelas 2 oliveiras e pelos 144.000 escolhidos, não em toda a terra, mas dentre os filhos de Israel, dentre as 12 tribos dos filhos de Israel. Esses 144.000 serão selados. Ninguém vai lhes tocar. Assim como também as 2 oliveiras, mesmo não sendo seladas, porque eles vão morrer, mas também ninguém lhes tocará até o tempo determinado. Então Israel vai crer na pregação dos 2 castiçais de ouro.
Pela primeira vez, Israel vai se tornar cristão. Pela primeira vez, Israel vai invocar Jesus Cristo. Pela primeira vez, Israel vai dizer: Jesus é o Cristo. Pela primeira vez, Israel vai dizer: verdadeiramente, nossos pais mataram o Filho de Deus. Verdadeiramente, nós rejeitamos durante esses mais de 2000 anos o Cristo. Ok? Por isso, Davi faz no seu salmo: elevo os meus olhos para os montes. Mas então o meu socorro vem de onde? Será que vem dos montes? Nos montes só tem o exército de Gog e Magog. Só estão lá Magog. Nos montes de Israel só estarão cercados, tudo preto, com os tanques, com os aviões, com os helicópteros, com os cavalos e seus cavaleiros do grande exército de Gog, que é Magog. Ok? Então dos montes não virá socorro para Israel. O socorro de Israel virá do alto. E do alto terão que invocar aquele que está sentado no trono. Ai, se eles invocarem Jeová, não haverá resposta. Se invocarem Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não vai lhe responder. Se invocarem outro nome, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Adonai, não vai lhe responder. Eles terão que crer em Jesus e invocar Jesus. O nome que está acima de todos os nomes, o nome da salvação. Aleluia! Oh terra! E pela primeira vez, a nação israelita, como aconteceu nos dias de Nínive, vai se arrepender, vai invocar, vai crer e vai invocar o nome de Yeshua, o Messias. E muitos chamam Yeshua Ramashia. O Ramashia, o Yeshua, será invocado pela primeira vez entre os filhos de Abraão, entre os filhos de Isaac, entre os filhos de Israel, o nome que eles odiaram durante esse tempo todo. E por isso lhes custou muito caro também. Então o socorro virá do alto, no fim da grande tribulação. Aleluia! No fim da grande tribulação. Porque o cerco não começa no fim. Nos 3 anos, a terra estará cercada. Mas ainda não haverá ordem para atacar. Quando o anticristo estiver a contar no seu cronômetro, que é para as bombas começarem a atingir a terra, eles estarão com as mãos levantadas, a dizer: Jesus, salva-nos. Nós cremos que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz, que nós odiamos durante esses anos. Agora, olha, o anticristo quer nos matar. Só Tu podes nos ajudar. Reconhecemos hoje que Tu és o Filho de Deus. Aleluia! Aquele que nós esperávamos. Então, ele disse: quando vocês verem acontecer essas coisas, levantai os vossos olhos e vede que é chegada, está próxima a vossa redenção. A redenção de Israel virá do alto. O Yeshua vai descer. É incrível. Aleluia. Com milhares e milhares dos seus exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Para vir socorrer Israel. E alguém vai dizer: mas como então? Se Jesus volta com a sua igreja, e como dizes que a igreja vai passar a grande tribulação? Quem é que fez essa pergunta agora aí? Está a dizer: meu Deus, está a me responder. Quem? Nada. Por isso, esse cenário vai acontecer depois dos 1260 dias. No final dos 1260 dias, a igreja é arrebatada. Gildete perguntou assim: é você que eu estou a responder. A igreja será arrebatada. E os mortos, ou então os que dormem, que dormiram no Senhor, serão ressuscitados. Primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento.
mas ambos entrarão no céu. Ok? Não se esqueçam, há um pormenor que vocês não acharam nesse período. Vais encontrar que o anjo fala mais de 1260 dias. É muito forte. Hã? Nos 1260 dias, o anjo acrescenta lá mais 75 dias. Que é 1290 mais 35 dias. Vocês ouviram? Estão a entender? Então é neste período, depois dos 75 dias, no final dos 75 dias. E 75 dias é depois de 1260 dias. Porque o ministério das duas oliveiras é de 1260 dias. E depois tem os 75 dias, que é da última trombeta. Ante a última trombeta. A última trombeta é no final dos 1260 dias. Não é antes. Antes. Perante. Quer dizer que naquele período que tocar a última trombeta, termina os 1260 dias, os mortos ressuscitam, a igreja é arrebatada, e ainda tereis 75 dias. Aleluia. Até o fim. E no final dos 75, que são 1290 mais 35, o Senhor destrói Gog e Magog. Gog é preso e lançado num lago de fogo, juntamente com o seu falso profeta. Os dois vão inaugurar o lago de fogo. Satanás, que fazia parte da tripla, não é trindade, tripla, será preso, porquanto um dia sairá, então será lançado no poço do abismo, será fechado lá, não no lago de fogo. Ok? E os seus exércitos serão mortos nos montes, nas matas, espalhados. Todos os milhões e milhões que estiverem aí, ninguém vai sobrar. Todos mortos. É carnificina. Paulo disse que o Senhor vai destruir o filho da perdição com o resplendor da sua vinda. Então ele volta para a igreja. Ele volta para reinar. Aleluia. E assim, vai haver trabalho em Israel de recolher esses cadáveres para lhes enterrar. É muitos cadáveres. Durante 7 meses. Vai se levantar pessoas que andarão lugar em lugar em procura dos ossos dos soldados do anticristo. Generais, tribunos, presidentes, reis, tudo vão perecer aí. São os dois que serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E também o pai da tripla no poço do abismo, encerrado durante 1000 anos. Aí começará o governo de Cristo na terra. Ok? Entenderam? E assim, Cristo vai reinar, oh aleluia, sobre os sobreviventes da grande tribulação e em Israel sobre o seu povo. E Daniel, ou então Paulo, fala dessa salvação. E todo Israel será salvo. E todo Israel será salvo. Quando? Pois de Sião virá o libertador, mas para ele se salvar tem que haver conversão. Por isso ele disse, vai desviar as impiedades de Jacó. Entenderam? E as pessoas são salvas quando crerem. E as pessoas só creem quando ouvirem. E as pessoas só ouvirão quando alguém
houver alguém que lhes pregue. E as pessoas só pregarão quando eles forem enviados. E as 2 oliveiras serão enviadas. Por isso pregarão. E Israel vai crer. E vai invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo Israel será salvo. Pois de Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. Estão a entender? Estão a entender? Gog, o príncipe de Tubal e Mesaque. Vais encontrar esses nomes. São da descendência dos filhos de Noé. Não são filhos de Noé. Descendência. Parecem na genealogia Mesaque e Tubal. Príncipe de Tubal e de Mesaque. Magog, o grande exército como a areia da praia do mar que não pode ser contada. E se congregarão no lugar que se chama Armagedon. E Cristo, com o resplendor da sua vinda, vai destruir o anticristo. Mas essa destruição é condenação eterna. Pois o anticristo não é humano. Como assim você confirma que o anticristo é humano? Nenhum ser humano sai do abismo. Diz a Bíblia que ele subiu do abismo. O abismo é um lugar dos anjos. Os anjos que pecaram. Não os que saíram com Lúcifer. Os que não guardaram seu principado. Estão presos nas cadeias da escuridão eterna, reservados para o dia do juízo. E ela, todos os anjos serão presos. Os anjos caídos. Nas guerras de Elias, já a primeira parte vai ser encerrada. A terça parte dos anjos já vai ser encerrada. E as outras 2 partes terão que esperar na guerra entre Miguel e o dragão, quando forem lançados na terra e da terra para o abismo. Precisarão vir para a terra para começar a grande tribulação. Miguel e os seus anjos batalhavam. Mas por que Miguel vai os varrer? Onde estará também o dragão? Porque a vitória já foi conquistada. Miguel vai vir com a espada de Cristo. E vai outra vez enfrentá-lo, como lhe enfrentou quando discutia com ele a respeito do corpo de Moisés. Se daquela vez só lhe repreendeu, desta vez vai lhe jogar na terra. Desta vez não vai falar o Senhor te repreende. Desta vez ele vai falar Jesus te repreende. Vai falar em nome de Jesus eu te repreendo. O nome que está acima de todos os nomes. É muito forte, né? Desta vez não vai falar o Senhor te repreende. Desta vez vai falar em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Antigamente não poderia falar isso. Não poderia dizer em nome de Jesus eu te repreendo. Porque Satanás é uma entidade. É uma dignidade. Tem que ser repreendido em nome do Senhor. E eu sou inimigo dele. Os 2 inimigos. O único que pode lhe repreender sou eu. Ele amarrar, ele ferir, ele perturbar, ele perseguir, até não estar consumado. Então, preste bem atenção. Escute muito bem o que eu vou vos falar. Vocês estão a viver os dias que Daniel viu? Estamos nos aproximar desses dias, claro. Os dias que antecedem. Os dias que o anjo mostrou a Daniel, que João viu no céu,
que Ezequiel profetizou, então, e outros profetas. Então vocês estão a viver os dias do cumprimento da palavra de Deus. Gog já está de pé, presente entre vocês. Elias, presente entre vocês. Moisés, presente entre vocês. A única diferença é que Moisés ainda não tomou corpo, mas está entre vocês, se movendo lado a lado com Elias. Aleluia! Esta é a hora da libertação. É hora de destruir os poderes das trevas, de esmagar os 7 montes, de enfraquecer Satanás e o seu reino, de quebrar as cadeias que prenderam as pessoas, de libertar a criação. É hora da revolução. É hora de começar a lançar os anjos caídos no abismo. E para lançá-los no abismo, teremos que recuperar a chave do abismo. Como foi recuperada as chaves da morte do inferno. E assim, os reinos desse mundo vão passar para Cristo. Estamos a limpar a era do Senhor, a preparar o caminho do Senhor, a endireitar as veredas do Senhor, a aplanar a estrada do Senhor, removendo as pedras sobre essa estrada para que o povo possa passar livremente. Gog e Magog, o príncipe de Tubal e Mesaque. Armagedon, o dia da grande batalha do Senhor. Quando o Senhor vir destruir Gog e o seu exército, que é Magog. Encerrar esse ciclo e terminar com essa dispensação. Acabar com o tempo e dar lugar a uma nova era. A era de Cristo. E depois, o juízo final. E depois, novos céus e nova terra. E depois, no que há de vir, virá. Ok? Já se passou no que era, estamos a viver no que é. Então em breve iremos no que será. Aleluia! As 3 fases da existência de Deus. Digo existência, é só para você entender. Porque não se pode falar de existência aquilo que não tem princípio. Deve-se falar de existência aquilo que começou a existir. Deus era, Deus é e Deus será. Era quando não havia criação. Já era Deus. Desde o dia que começou a criar os céus e a terra, se tornou o que é. E Ele vai destruir essas coisas que Ele criou. Como disse Ageu, desta vez não vai somente mover a terra, mas também voltará a mover a terra e os céus. E Pedro disse que os elementos vão arder em chama. Os céus serão enrolados como cortinas. E João disse que na nova terra não vi mar nenhum. Os montes vão sumir. E tudo será queimado no fogo. E o Senhor vai fazer tudo novo. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. E Ele disse, vós sereis o seu povo. E Ele será o seu Deus. E Ele vai habitar com o seu povo. E nesse novo tabernáculo, a impiedade não pode entrar. Não os cães, não os cachorros, ladrões,
Os adúlteros, fornicadores não entrarão, o pecado não existirá e a morte também. E ele vai enxugar as lágrimas dos seus filhos, dos seus servos, aqueles que sofreram, gemeram, mas ainda assim guardaram a incorruptibilidade da vida e não se corromperam com este mundo maligno e serão dignos de estarem vestidos de branco diante dele para adorá-lo pelo século dos séculos, na cidade do grande rei, a nova Jerusalém. Aleluia! Muito forte, pô. A cidade que está adereçada como uma noiva ao seu noivo que desce do céu do meu Senhor. Está descendo a Jerusalém, ao encontro da terra. No período entre 3 anos e meio, antes da cidade chegar no lugar que foi determinado, Miguel vai descer para vir varrer as regiões celestiais. 3 anos e meio depois, os seus tolos estarão limpos e a cidade vai ser assentada aonde foi determinada. Tudo limpo. E a cidade vai ficar mais próximo da terra. Oh, glória a Deus! E vai permanecer aí para esperar somente o fim do império de Satanás. Amém? Um será o Senhor e outro será o Senhor. É muito forte, né? Um vai reinar no céu e outro vai reinar na terra. Pela primeira vez, seu filho vai tirar o seu trono no reino do seu pai e vai colocar o seu trono no seu reino, na terra. Um estará no céu e outro estará na terra. O Adão estará na terra e Deus estará no céu. Qual Adão? O segundo Adão. E a árvore voltará outra vez na terra como era no tempo de Adão. Ouviram? A árvore da vida vai voltar na terra como nos tempos de Adão. É muito forte, né? Só que ninguém vai tocar no fruto daquela árvore, senão os redimidos do Senhor. Todos que tiverem carne e sangue não poderão tocar naquele fruto, senão as suas folhas. E não são eles que vão colher as folhas, lhes será entregue as folhas. E ninguém vai se aproximar da árvore. O querubim ainda estará aí a guardar por causa dos pecadores na terra, porque ainda haverá pecado na terra. Onde há carne e sangue, o pecado existe. Ninguém te engana. Por isso a carne e o sangue não vão entrar no céu. Mas os redimidos do Senhor já não terão cá sangue. Serão transformados. E assim poderão experimentar o fruto da vida. Pois quem comer desse fruto já não pode morrer. Já viu um pecador comer o fruto? É um caos. Então as folhas ainda servirão para eles. Não vai haver médico na terra, nem hospital. Para quê? As folhas da árvore da vida servirão para a saúde das nações. E ninguém vai vender. Começarão a mandar os aviões a sair de Jerusalém para a Europa só a carregar folhas. É só ele tocar com a folha, ficou curado. É só mastigar a folha. Ouviu? Por isso o diabo, como imitador, por isso levantou as falsas folhas da árvore da vida, que é o curanderismo das árvores, das plantas, das folhas, lá na mata, as folhas. É verdade que eles têm poder sarador. Não negamos isso. Tem poder sarador. Tem folhas, tem raízes. Mas, porém, os bruxos usam isso já para fazer as suas quimbandices, né? Mas aquelas folhas curarão todas as enfermidades.
E assim, a idade dos seres humanos, já falei disso, no mundo, será como a idade da árvore. E quem morrer, quem pecar vai morrer jovem. E quem pecar vai morrer com 100 anos. E quem morrer com 100 anos morreu jovem. É neste tempo em que a vaca e o leão vão comer capim juntos. É nesse tempo em que a criança vai brincar com o belisco. Ou então com a serpente. O lobo e a nédia ovelha. É muito forte, né? Os lobos já não vão comer carne, vão comer capim. Os leões não vão comer carne no milênio, não vão comer carne, vão comer capim. É muito forte, né? As cobras serão animais de brinquedo das crianças. Shhh, minha cobra bonita. Se for uma criança brasileira, vai dizer aí dos Amazonas: ai, a minha sucuri. Mamã, eu vou agarrar a minha sucuri. Alguém vai dizer: não tentas. E alguém vai dizer: te esqueceste em que tempo estás a viver? Estava esquecido. Eu pensei que é no tempo do quem? Do diabo. No tempo de Satanás. Estava a escolher, né? Mamãe, eu tenho uma sucuri aí. Ai, eu vou brincar com uma... Chama-se um sucuri, né? Aí no Brasil, é sucuri mesmo. A sucuri. A essência és tu. Sucuri.